Muito bem, nós vamos então dando continuidade ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos hoje para o texto número 20, Atritos e Conflitos, algo muito presente na nossa vida cotidiana. O Chico traz para nós depois a mensagem de Emmanuel, compadece-te e acertarás. E depois Herculano Pires traz para nós, à medida certa, os seus comentários para nos ajudar aqui no nosso estudo. Bom, Atritos e Conflitos surgiu a partir dos estudos desenvolvidos lá no grupo do Chico, e ele traz para nós a seguinte introdução. As tarefas doutrinárias foram precedidas de várias conversações que giraram em redor dos atritos e conflitos de nossos processos de vivência comum. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, tivemos o item 17 do capítulo 13 sobre a piedade. Os comentários assumiram características variadas. A mensagem de Emmanuel foi recebida ao término de nossas atividades da noite. Então aqui é bem interessante, quando a gente estuda um livro como esse, ou livros como esses, que fazem parte dessa trilogia, a gente vê nessas introduções as discussões, os debates, as reflexões que são desenvolvidas em torno de determinados temas. E aí então a gente tem a possibilidade de perceber a doutrina espírita na sua forma prática, já que as pessoas começam a se reconhecer dentro dos temas que são tratados. Bom dia, dona Miranda. Então, quando nós falamos sobre atritos e conflitos, e começamos a fazer uma reflexão sobre as dificuldades, sobre as situações que fazem parte do cotidiano, nós tiramos então esses temas da teoria e trazemos para a prática. Aí sim a doutrina espírita se torna proveitosa para todos nós. Porque do contrário, bom dia, Felipe, do contrário, quando nós pegamos um texto, qualquer texto, do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e apenas fazemos a leitura, mesmo que seja depois seguida com alguma reflexão, mas a gente não traz isso para a nossa realidade, a doutrina espírita se torna apenas teórica. E nós podemos trazer isso pegar isso para todos os livros, Observar, por exemplo, o próprio Livro dos Espíritos, com todas as suas questões. Pegar, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, que traz ali exemplificações da vida dos espíritos que desencarnaram e tiveram depois a oportunidade de trazer os seus depoimentos. Então, simplesmente ali nós lemos, ficamos deslumbrados, sem dúvida nenhuma pela profundidade e pelos valores que chegam para nós a partir desses textos, mas se nós não trouxermos isso para o nosso cotidiano, não há transformação. Portanto, a doutrina espírita não se torna aplicada, ela se torna apenas teórica. E aqui então é muito interessante quando a gente vê nessas introduções que o Chico traz, mostrando ali as pessoas conversando, discutindo sobre tudo isso. E de certa forma, nós também nos vemos, porque aí então nós vamos entender por que esse assunto surgiu, por que os espíritos trouxeram determinadas mensagens, com ensinamentos, com orientações, para que naquele momento em que os debates acontecem, no final então venha a reflexão, para que durante os debates as pessoas então, ou nós nesse caso, passemos então a fazer ali um reflexo daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, como é dentro dos nossos lares, como é dentro do trabalho, como é dentro da nossa vida social, como é dentro do nosso próprio mundo íntimo. E aí então, nós tendo essa reflexão, a gente consegue fazer uma revista de tudo aquilo que foi trabalhado durante esses debates. Então, bem interessante a gente ver como os assuntos vão surgindo a partir das próprias manifestações das pessoas. E nós temos visto isso em vários outros textos. Então, um assunto de interesse geral, em que cada um vai trazendo a sua opinião, nós conversamos até no nosso encontro passado sobre questões da família,
No anterior falamos sobre o Dia das Mães, né? Então cada um foi trazendo as suas impressões sobre aquele tema, né? E depois então os espíritos vinham e faziam o fechamento com essas reflexões. Então é bem interessante a gente ver como as coisas acontecem. A Flor colocou, eu comecei meus estudos no centro espírita. Me veio em orientação espiritual para estudar as obras básicas, né? Sei por alto, quero aprofundar mais, né? A doutrina espírita, de um modo geral, Flor, ela traz para nós o entendimento das obras básicas, que vai exatamente ali trazer aquilo que é o mais fundamental para todos nós, e é muito natural que cada um de nós tenha uma tendência, uma preferência para determinado tipo, para determinado segmento de estudo. Então há aqueles que se interessam pelo aspecto filosófico, para tentar ali ver a aplicação, consequências daquilo que a doutrina espírita traz. Há aqueles que gostam da parte mais evangélica, estudando esses aspectos morais, que chegam para nós não apenas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas até mesmo, né, desses textos que nós estudamos, que trazem esse embasamento moral, e há aqueles que se interessam mais pela parte científica, pela parte, digamos, mais prática da mediunidade. Então é natural que a gente siga cada um desses temas, né? Mas a doutrina espírita é tão abrangente que conforme a gente vai formando essa base inicial para ter esse entendimento sobre os princípios fundamentais, de entender, por exemplo, né, os 5 pilares que a gente sempre comenta, né? Então a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade do espírito, a lei de causa e efeito e as influências espirituais. Então, são 5 princípios que, quando nós temos esse entendimento, nós temos a possibilidade depois de fazer o desdobramento de tudo isso, analisando quais são as consequências desse entendimento, de que forma que nós podemos nos trabalhar, porque aí sim vem a parte prática, a parte aplicada da doutrina espírita, né, para fazer com que nós amadureçamos, para que nós nos fortaleçamos espiritualmente a partir desse novo entendimento. Então, assim, a gente percebe que nos nossos estudos, por exemplo, aqui no nosso grupo, nós fazemos estudos variados, né? Então nós temos ali, por um lado, essa parte mais moral, que vem desses livros que nós estudamos do Chico, que também traz ali para nós, né, um aspecto mais de interesse de estudo mesmo, de conhecer essas obras. Temos André Luiz trazendo para nós também a vivência de tudo aquilo que a doutrina espírita traz através dos seus relatos, das experiências que ele transmite. E através da Revista Espírita a gente vai pegando também as orientações doutrinárias de Kardec. Então, assim, são tantos ensinamentos, tantas orientações, que a gente vai precisar de muito tempo ainda para compreender tudo, né? Mas tudo parte do princípio de que as obras básicas trazem para nós, então, esse entendimento fundamental. E a partir dele a gente pode, então, se aventurar para expandir nosso conhecimento, né? Então, é bem importante, né? E são estudos bem longos também, bem duradouros, né? Então, felizmente, a gente tem esse grupo que faz esse estudo diário, né? E eu sempre gosto de comentar aqui no nosso grupo que a gente tem o privilégio de estudar todos os dias, né? Enquanto que muitas vezes no centro espírita nós vamos uma vez por semana. Então vai uma vez por semana e faz aquela 1 hora de estudo ou assiste ali a uma palestra. E aqui a gente tem o privilégio de estudar todos os dias, né? Então o nosso currículo aqui acaba ficando mais recheado, né? Apesar das limitações que a gente tem, né? Pois é, uma por semana, né? E aqui é todo dia, né? Então as nossas horas de voo aqui no nosso grupo é muito maior do que os estudos no centro espírita, né? Mas muito bem, vamos lá então. Bom, atritos e conflitos então, o assunto surgiu, as pessoas apresentaram as suas opiniões, apresentaram as suas experiências sobre essa questão, e aí então o Chico comentou que foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao acaso, entre aspas, surgiu então esse item número 17 do capítulo 13 sobre a piedade. Então vamos conhecer esse texto aqui do Evangelho. Ele é um texto do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. Aqui então no texto 17, cadê você? Está aqui, piedade. Então no piedade, bom dia, Maza. No texto piedade, vem para nós então assim, ele é uma mensagem que veio do Espírito Miguel, ou Michael,
né, dependendo ali da versão, em Bordeaux em 1862, ou seja, uma mensagem recebida nessa cidade e depois é enviada para Kardec lá na sociedade, onde então ele teve a oportunidade de catalogar, organizar e incluir, né, na formação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o texto Piedade diz o seguinte para nós: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes propiciar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Essa mensagem ela traz para nós também aqui um entendimento melhor do que é a caridade moral, né, que a gente estava conversando nos nossos estudos anteriores. Então a piedade é uma delas, quando a gente se sensibiliza com a dor das pessoas e a gente procura de alguma forma, mesmo através da nossa simpatia, da forma como nós podemos transmitir a esperança e a resignação, como isso nos faz bem, o encanto que isso nos proporciona, fazendo com que nós sintamos, ainda que seja de uma forma inicial, a felicidade do espírito, a verdadeira felicidade de perceber que as nossas ações, as nossas palavras, né, um nosso gesto, pode proporcionar ao outro essa esperança de algo melhor, de algo diferente. Bom dia, embaixador. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da tristeza. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam por si só, deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Então também aqui um ponto importante de Miguel, ou Michael, né, que ele diz para nós assim que a piedade, ao mesmo tempo que é uma virtude das mais belas, das mais sensíveis para todos nós, infelizmente ela surge pela dor do outro, pela dor das misérias, muitas vezes. Então, a caridade da mesma forma, né? A caridade que é um sentimento, que também nos traz uma sensação de crescimento espiritual muito profundo. Infelizmente, ela surge de acordo com as necessidades dos outros. Para você fazer a caridade, você tem que encontrar miséria. E essa miséria tanto do aspecto moral como do aspecto material. Então é aquele que tem a necessidade, que tem o frio, é aquele que tem a fome, é aquele que tem a dor, é aquele que sofre moralmente, e aí então nós temos a oportunidade de ajudar. Mas é assim que nós, nesse momento, ainda precisamos nos sensibilizar. O próprio Kardec, bom dia, Dudu, o próprio Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a lei da destruição, ele pergunta para os espíritos, né, por que Deus permite, né, ou nos envia esses flagelos naturais, esses flagelos destruidores. E aí então os espíritos respondem que é uma forma de nos sensibilizar, quebrar essa carapaça do egoísmo que ainda existe dentro de nós. Então nós percebemos que a humanidade se torna muito mais sensível diante das grandes catástrofes, né? Beleza. Então, diante das grandes catástrofes. E nesse caso, a gente percebe então que esses flagelos morais que nos afligem também são formas de nos sensibilizar. E mesmo assim a gente percebe, né, diante, por exemplo, das misérias humanas que nós vemos hoje no mundo, em que nós tropeçamos nas pessoas que vivem na rua, nas pessoas adoecidas, nas pessoas que passam por misérias, ainda assim, muitas vezes, pelo endurecimento dos nossos corações, a gente tropeça, passa por cima e não se sensibiliza. Eis então aí a questão que nós vamos analisar. E ele continua. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento.
Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Então, da mesma forma, a doutrina de Jesus, que traz para nós o amor como sendo a base fundamental, quando todos os povos começarem a ter essa compreensão, aí então nós vamos perceber que nos mundos felizes, os espíritos são felizes não porque eles fugiram das misérias humanas, mas porque eles conseguiram construir dentro de si mesmos e têm a capacidade de compartilhar um com os outros essa grande conquista. Daí então que os mundos felizes se tornam felizes porque os espíritos já alcançaram essa compreensão, já alcançaram essa transformação. E é muito natural que a partir dessa conquista de alcançarem a felicidade, eles também trabalhem para compartilhar. Por isso então nós encontramos os tantos missionários, né, que se dedicam aos mundos ainda infelizes, aos mundos ainda em desenvolvimento, trazendo para nós todo o seu conhecimento, todo o seu ensinamento. E aí então vão experimentar também a piedade, a compaixão, a fraternidade, né, transmitindo para nós esse modelo de virtude. E foi o que Jesus fez. Alcançando já a sua pureza, veio até nós como missionário para trazer o seu grande ensinamento. E ele continua aqui o texto. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada, à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Olha só como ele foi incisivo nessas colocações, né? Porque quantas vezes nós buscamos essa suposta felicidade nos distanciando da dor do outro, nos distanciando das necessidades de auxílio que o mundo vai apresentando para todos nós. Então muitas vezes nós nos fechamos dentro de nossas vidas, dentro do nosso universo, com aquela ideia, né? Eu sou feliz, mas não é capaz de olhar para fora e ver aquele que ao lado passa por esse sofrimento. Então essa passagem era bastante contundente, né? A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto. Então quantas felicidades vazias nós encontramos no mundo hoje, em que as pessoas desfrutam de prazeres do mundo, simplesmente se tornando indiferente às reais necessidades. E aí eu me lembro, né, de um documentário que eu assisti sobre a vida de Madre Teresa, e é impressionante como ela se sentia incomodada com a dor do outro. E nós tivemos também outros tantos modelos, né, como no próprio Chico, dentre outros que nós vamos conhecendo pelo mundo afora, espíritas e não espíritas, que não conseguiam ter um minuto de tranquilidade, vendo que diante do conforto, ainda que fosse um conforto limitado, da segurança limitada que eles desfrutavam, eles não conseguiam ter tranquilidade vendo pessoas em sofrimento ali próximos por onde eles viviam. Então essa tranquilidade que muitas vezes nós imaginamos, né? A tranquilidade, né, do silêncio, a tranquilidade do isolamento, da indiferença, a tranquilidade de se fechar em seu próprio mundo, é uma tranquilidade comprada à custa dessa indiferença culposa.
Então, uma passagem bastante dura que ele traz para nós aqui. Bom dia, professor. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato com a desdita de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então aqui também ele coloca para nós o agradecimento, né, o sentimento de gratidão que nós experimentamos, né, no momento em que nós exercitamos esse sentimento de piedade. E aqui nós vamos falar de um modo geral, né, porque, mais uma vez, esse sentimento ele pode ser exercitado de várias formas, dentro das necessidades materiais, dentro das necessidades morais, muitas vezes dentro dos próprios lares que nós vivemos, né? Então, porque a piedade, ela se mistura com a caridade. Então, eis aí esse grande ensinamento que chega para todos nós. E depois ele finaliza: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, vindo esse estudo falando sobre a piedade, mais uma vez a gente pensa sempre naquela piedade de ajudar o outro que passa por necessidade material. E nós veremos aqui então no nosso estudo que esse tema foi apresentado exatamente quando surgiram os debates em torno dos atritos e conflitos. Então vamos lá. Atritos e conflitos, naturalmente, nós perceberemos que são temas que são aplicáveis exatamente no nosso dia a dia. Nos atritos que nós temos dentro das nossas relações, na vivência com o outro, né, nas discussões que acabam surgindo, nas diferenças de opiniões, então surgem atritos e surgem conflitos. Qual é a melhor forma de nós lidarmos com tudo isso? No final, então, das reflexões em torno da piedade, veio então aqui para nós o texto de Emmanuel, intitulado Compadece-te e acertarás. Então ele fala do compadecimento, né? Então ele fala sobre uma mistura ali, né, da piedade, da compaixão, da compreensão, da paciência, da tolerância, da indulgência. Então várias e várias virtudes que vão se misturando exatamente ali na aplicação dessa caridade moral que faz parte das nossas relações do dia a dia. Bom dia, Eve. Então diz assim Emmanuel para nós: observem as colocações dele como são colocações bastante pontuais, né, bastante objetivas dentro dessas questões das relações que nós vivenciamos. No instante de analisar o comportamento menos feliz desse ou daquele irmão, compadece-te e acertarás. Na base da solução de quaisquer problemas na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros crivados de inquietação e de angústia. Não lhes agraves a dor. Então, mais uma vez aqui, quando a gente fala sobre essa inquietação e essa angústia, elas acabam se manifestando no modo de viver da pessoa. É aquela pessoa inquieta, que muitas vezes não está satisfeita com nada, ela não está feliz com nada, ela sempre tem ali dificuldade de relacionamento, né? Então, antes tarde do que nunca. Então, ela tenta controlar, ela tenta dominar. Então, são situações das mais variadas que nós vamos encontrar. Mas ele continua, então: não lhes agraves a dor. Ou seja, se esse tipo de vida, se esse modo de viver já é inquieto e angustiante, a nossa participação, levando o conflito, levando o atrito,
vai dificultar ainda mais. E nós temos uma situação bastante delicada, porque é exatamente ali o limite que nós temos entre o nosso espaço e o espaço do outro. Aí, mais uma vez, nós vamos pensar, né? Bom, muitas vezes o outro, dentro desse comportamento inquieto e angustiante, acaba invadindo o nosso espaço, tirando a nossa tranquilidade. Como lidarmos com isso? Qual é a forma de nós nos conduzirmos? Aí vamos lembrar então daquela passagem do Evangelho que Kardec tão bem desenvolveu, de dar a outra face. Esse dar a outra face significa exatamente isso. Nós não agravarmos a dor do outro, mas ao mesmo tempo termos uma atitude educativa, não punitiva, não conflituosa. Então, na verdade, nós estamos aprendendo a desenvolver esse tipo de comportamento através do desenvolvimento das nossas virtudes. Porque não existe um manual dizendo assim, olha, faça dessa forma que tudo se resolve. Na verdade, nós precisamos primeiro fazer com que em nós... Né? Pessoal, vamos prestar atenção no estudo aqui, por favor? Então, é preciso que isso em nós, né, nós tenhamos, então, esse aprendizado. Porque, do contrário, bastaria nós pegarmos o manual lá no item felicidade e todo mundo ficar feliz. E, na verdade, nós temos que lembrar sempre, né, que é necessário que nós vamos, então, desenvolvendo, transformando, aplicando esse conhecimento no nosso dia a dia, para que ele, então, se desenvolva. Então, virtudes nós não encontramos em manual. O que nós vamos encontrar nas orientações são os caminhos que nós vamos seguir para fazer com que essas virtudes aflorem através da vivência, através da prática desse trabalho. E vamos lá então. Ele traz para nós aqui diversas outras situações. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Então, da mesma forma, né, agindo daquela forma de justiceiro da família, o dono da verdade, o dono do maior conhecimento, ele acaba depois oprimindo aqueles com quem ele convive e depois, no final, ele cai no remorso, percebendo que, na verdade, ele foi o foco, o gerador da dor dentro daquele grupo. Aquele admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Então, da mesma forma, é aquele que, tomado por essa ideia de que precisa definir, precisa controlar a vida dos outros, se tornou um tirano dentro daquele grupo que, né, onde ele vivencia. Outro supôs que a afeição se erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Da mesma forma também, na busca das sensações do prazer que ele tanto desejava, ele acabou provocando, então, não apenas o desequilíbrio em si mesmo, mas também afetando aqueles que, de alguma forma, né, também sofreram o impacto das suas ações. Aquele outro imaginou a que penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza. Da mesma forma também aquele que era o controlador, acreditando que deveria controlar a economia do grupo, a economia do lar, acabou se transformando num avarento. Aquele que, embora fazendo ali as suas economias, vivia a miséria interior. E por fim, outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague dos semelhantes. Então também ali acreditando que era ali um eleito, que era alguém especial perante a divina providência, perante Deus, acabou fazendo com que os outros à sua volta sofressem as consequências da sua imaturidade espiritual. Muitas vezes a fé que se transformava num rigor, que se transformava numa tirania, que se transformava num fanatismo, acabou fazendo com que outros à sua volta sofressem em nome daquele suposto amor, em nome daquela suposta preferência divina. Eis aí, então, o que nós estamos observando. Então, Emmanuel coloca para nós, assim, para refletirmos sobre tudo isso. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te.
Então, no final, nós veremos aqui de todo o texto que Emmanuel traz para todos nós, esse último parágrafo, ele resume tudo. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te. Isso significa que nós temos, então, que primeiro ter o entendimento de quais são as formas com que a dor e o sofrimento se manifestam na vida das pessoas. Por exemplo, algo muito simples, quando eu gosto sempre de trazer esse exemplo, né, porque é quando a nossa vida social, a vida social íntima ou genérica, né, ela acaba se tornando real. Quando nós, por exemplo, estamos numa via pública e alguém esbarra e joga uma sujeira no chão, alguém esbarra numa pessoa, tem uma resposta muitas vezes arrogante, mal educada de outra pessoa, num atendimento, num comércio, em qualquer coisa, só o fato de nós vermos esse tipo de comportamento e termos um entendimento do que são as virtudes e do que são as imperfeições morais e vermos o comportamento daquela pessoa, nós já vamos compreender exatamente o tipo de aflição que ela vivencia. Aquele bom dia que muitas vezes você oferece para alguém e aquela pessoa com a cara fechada nem responde, é algo muito simples, mas mostra por que aquela pessoa simplesmente não retribui aquele gesto de educação que foi oferecido. Observem que a gente não precisa entrar naqueles exemplos de grandes atritos, de grandes conflitos na nossa relação. Alguém que se torna agressivo, alguém que acaba nos impactando de uma forma muito profunda, são situações simples. Alguém que está com a cara fechada, alguém que reclama de tudo, alguém que muitas vezes provoca em nós ali uma certa divergência de ideias, tomando para si aquela verdade, se tornando ali um egoísta, por exemplo, das opiniões. Quando nós conseguimos ter essa sensibilidade de perceber no outro essas imperfeições morais que se refletem nesse tipo de comportamento, já é para nós uma grande conquista. E naturalmente nós temos que usar isso para nós também. Vocês se lembram, né, que eu sempre gosto de trazer para vocês aquela passagem de André Luiz, se eu não me engano, ele trouxe isso no Agenda Cristã. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E quando nós falamos das opiniões, a gente pode ir além. Né? Os sentimentos que você alimenta, que você cultiva, o pensamento que você gera no seu dia a dia, as suas opiniões mostram o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E também nós podemos ir além, através dos estudos que nós desenvolvemos, podemos colocar com qual faixa vibratória a nossa mente está conectada quando nós nos comportamos desse jeito. Quando nós assistimos, por exemplo, a programas na televisão, quando nós temos ali aquele sentimento crítico de tudo aquilo que nós observamos, né, na televisão, no nosso mundo pessoal, na nossa vida cotidiana, é exatamente a posição que nós ocupamos no mundo. O lugar que nós estamos estabelecidos no nosso mundo. Então, quando nós olhamos ali, reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos e compadece-te, vai trazendo para nós exatamente essa visão, de termos a sensibilidade de perceber que todos nós somos espíritos em desenvolvimento. E aí nós vamos lembrar sempre da indulgência, nós já estudamos sobre ela, é aquele sentimento de compreender que o outro é imperfeito e ele está passivo de cometer erro. Ele está passivo de ter um comportamento em desequilíbrio, assim como todos nós. Mas quando nós temos essa percepção, nós podemos já nos prevenir, já que eles se renderam desprevenidamente a esse tipo de comportamento, sem imaginar as consequências que isso vai gerar. Nós podemos já, por prevenção, ter essa compreensão e nos compadecermos de que aquele indivíduo ele tenta fazer a coisa certa. Ele tenta ser feliz, mas do jeito dele. E não encontrando aquele ambiente onde ele gostaria de conquistar a sua felicidade, ele acaba gerando a dor para si mesmo, porque ele se debate dentro daquele mundo que ele mesmo construiu, sem conseguir ser feliz e, portanto, ele acaba gerando essas aflições, que acabam naturalmente refletindo em todos nós. Assim como todos nós também refletimos nos outros quando nós nos comportamos assim. Eu, certa vez, trouxe um modelo, só para a gente poder ilustrar esse raciocínio,
é que a nossa vida é como se fosse uma gaiola. Nós somos seres encarnados e, estando encarnados, nós estamos presos não apenas dentro do corpo físico, mas nós estamos presos dentro das circunstâncias que a vida foi oferecendo para nós e dentro daquilo que nós construímos. Então nós estamos presos dentro de um ambiente familiar, nós estamos presos dentro de um estilo de vida que nós construímos, nós estamos presos dentro de uma programação reencarnatória que vai trazer para nós a oportunidade de resgate de experiências negativas do passado, sabendo que esses resgates não são fáceis, são desafiadores, são dolorosos, são difíceis. Nós estamos ali presos às opiniões que nós geramos, do grupo familiar, do grupo pessoal, do grupo de amigo, do grupo social que nós construímos. Então essa nossa gaiola não é apenas ali imaginar que o espírito, quando ele reencarna, ele fica preso dentro do corpo físico. Ele fica preso dentro da vida que ele mesmo construiu, seja de uma forma direta, quando ele escolhe essas opções, ou de uma forma indireta, quando ele, através das atitudes, ele gera esse tipo de ambiente. Então nós estamos aqui presos dentro de nossas gaiolas. Cada um dentro da sua. Algumas maiores, outras menores, algumas redondas, outras quadradas, cada um do seu jeito. A questão é como nós vamos nos comportar dentro dela. Porque nós não temos como fugir disso. Eu não posso dizer simplesmente, eu não quero mais viver esse tipo de vida. E não adianta nem a ilusão da fuga da vida que o indivíduo criou, porque ele sai de uma gaiola e entra numa gaiola mais apertada ainda, quando ele foge das suas responsabilidades. E todos nós estamos vivendo isso. Ao olharmos para os nossos lares, né, quantas pessoas dizem assim, eu queria tanto ter uma vida diferente dessa que eu tenho. Na verdade, ele está dizendo, eu queria tanto ter uma gaiola diferente dessa que eu tenho. E ele não pode fugir. Ele passa uma existência inteira ligado àquelas pessoas, ligado àquelas circunstâncias, ligado ao estilo de vida que ele desenvolveu. Então, como eu dizia para vocês, nós estamos então dentro de nossas gaiolas. Alguns de nós estamos ali, aproveitando essa oportunidade para fazer aquilo que pode ser feito de uma forma produtiva. Somos aqueles pássaros que, embora presos, seguem cantando, seguem ali, vivendo de uma forma equilibrada, de uma forma dentro do possível, naturalmente, né? Porque nós não temos condições ainda de manter pleno equilíbrio diante das tantas dores que a vida vai oferecendo, mas somos aqueles pássaros que vivem tranquilos. E temos aqueles outros pássaros que se debatem o tempo todo, em que as asas vão ficando despenadas, em que eles vão se machucando, porque passam a vida dentro de uma revolta que eles não conseguem parar de conter. Eles não conseguem viver de um modo diferente. Por isso, então, essa frase número 9, esse parágrafo número 9 que Emmanuel coloca, reflete nos enganos a que se renderam desprevenidos e compadece-te. São aqueles que se debatem dentro de suas gaiolas. E nós vamos perceber isso facilmente pelas opiniões, pela forma como eles se comportam, pelas ideias que eles alimentam. E depois Emmanuel continua trazendo para nós aqui de orientações importantes. Quando não consigas aliviar-lhes os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Ou seja, usemos então esse véu de esperança que vai proteger o nosso rosto contra o pensamento pessimista de que isso nunca vai se transformar, que aquela pessoa nunca vai conseguir sair daquela sua condição. Ela vai. Pode ser que naquele momento em que nós estamos ali, vivendo naquela relação, experimentando aquele conflito, naquele momento, ou muitas vezes ali, mesmo sendo um período mais extenso, ele não vai conseguir fazer diferente do que ele faz. Mas tudo se transforma com o tempo. Todos nós vamos ali passando por essas mudanças importantes que a própria vida vai nos conduzindo. E aquela máxima que nós conhecemos, né? Ou nós fazemos pelo amor ou pela dor, todos nós faremos. O amor é quando nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos viver diferentes. Nós escolhemos, dentro de nossas gaiolas, estarmos ali com uma vida tranquila, com fé, com esperança, com confiança de que aquilo é necessário naquele momento e que no futuro será diferente.
Ou nós podemos fazer pela dor, em que através de nos debatermos ali nas grades, né, dessa nossa gaiola da vida, nós vamos nos machucando e a gente para de se debater porque está doendo mais. Então é assim que a vida vai nos controlando, pelo amor ou pela dor. E se nós não podemos fazer isso naquele momento, alimentemos a esperança para nós e para aqueles com quem nós convivemos que o momento dele vai chegar. E ele continua: Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia no amor que lhe assegura a onipotência. Então, se a justiça de Deus, porque nós temos assim, né, Deus, até mesmo um pensamento que nós trazemos, de Deus, aquele Deus mosaico, né? Aquele Deus que Moisés apresentou para todos nós aqui no mundo ocidental, do Antigo Testamento, que era aquele Deus punitivo, é aquele Deus severo, né? Que se você comete um pecado, você sofrerá as consequências das suas ações. Mas aí Jesus veio trazendo, em vez de falar daquele Deus que era o general dos exércitos, ele veio falar de Deus que é o nosso Pai. E aí começamos a ter uma visão diferente. E aí nós compreendemos que essa mesma justiça, que muitas vezes nos leva, através da lei de causa e efeito, a vivermos experiências dolorosas, essa mesma justiça também é permeada de misericórdia, em que nos é oferecido ali todas as possibilidades de nós vivermos em companhia dessa justiça sem termos medo e sem sofrermos, mas aprendendo através da disciplina, lembrando, né, que a disciplina é liberdade. E nós desfrutamos dessa liberdade quanto mais equilibrados nós estamos vivendo. E ele continua: os que se transviam sabem-se transviados sem que se faça preciso se lhes esvurnem as chagas íntimas a golpes de acusação ou censura. Então, aqueles que vivem dessa forma, com tirania, com agressividade, com egoísmo, que criam atritos o tempo todo, especialmente dentro dos nossos ambientes mais íntimos, né? Seja ele no trabalho, seja ele na família, essas pessoas sabem que elas estão vivendo esse desequilíbrio. Talvez não com a lucidez da razão naquele momento, mas intimamente, pelas próprias condições de infelicidade que elas vivenciam, elas percebem isso. E muitas delas sentem até mesmo aquela angústia da culpa, sabendo que vive dessa forma, mas não conseguem viver de uma forma diferente. Simplesmente porque não conseguem ainda domar os seus instintos primitivos. A gente lembra, né, aquela passagem do Evangelho em que o Espírito Verdade traz para nós que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações, que se esforça pela sua transformação moral. E quantos há no nosso mundo, inclusive nós mesmos também, que sabemos que nós precisamos mudar o nosso comportamento, não temos força moral para isso. E a gente pensa, poxa, eu não queria falar daquela forma com aquela pessoa, eu queria me relacionar diferente, eu queria não ter feito isso, mas mesmo assim a gente faz, a gente se comporta, a gente fala. E depois vem o arrependimento, vem o remorso silencioso, e a gente vai administrando isso. Administrando essa nossa infelicidade, que nunca se torna felicidade. Então, quando ele coloca que os que se transviam sabem ser transviados, são aqueles que são infelizes e sabem que são infelizes. E mais do que isso, sabem que eles mesmos geram a sua própria infelicidade. E nós também temos essa consciência, principalmente porque a doutrina espírita proporciona para nós um aprendizado, conhecimento. E aí então a gente vai caminhar por aquelas 3 etapas, né, que eu sempre gosto de trazer para nós, para nos ajudar nas nossas reflexões. Quando nós estudamos a doutrina espírita, especialmente dentro dos aspectos morais, nós começamos no primeiro passo a fazer uma catalogação. Nós catalogamos quais são as virtudes existentes no mundo e quais são as imperfeições. Então eu leio sobre a piedade, como nós lemos hoje. Nós falamos sobre o compadecimento, sobre a compaixão, falamos sobre a caridade, falamos sobre paciência, virtude, humildade, todas elas. Nós vamos anotando porque é como se nós pegássemos ali e criássemos um dicionário pessoal.
E da mesma forma a imperfeição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intransigência, a impaciência, dentre outros. Depois de nós criarmos esse nosso bloco de notas, catalogando quais são as virtudes do mundo e quais são as imperfeições existentes no mundo, é hora da gente começar a fazer uma revista em nós mesmos. Agora que eu sei quais são as virtudes existentes e quais são as imperfeições existentes, o segundo passo é eu saber quais são as virtudes existentes em mim e quais são as imperfeições existentes em mim. Qual intensidade elas aparecem. Eu sei que a caridade é um sentimento, é uma virtude muito nobre, mas existe caridade dentro de mim? Certamente que sim, todos nós temos, num grau maior ou grau menor, essas melhores virtudes. Todos nós somos dotados dela. Quando Deus nos criou dentro daquele seu grande caldeirão mágico, né, ele colocou todos os ingredientes, trazendo para nós ali as melhores virtudes. Só que algumas virtudes se manifestam mais cedo, outras se manifestam mais tarde, outras demoram mais, outras demoram menos. Então todos nós temos a compaixão. Basta, por exemplo, quando você observa um pequeno animal em sofrimento, quando você vê uma criança adoecida, aquele sentimento de compaixão nos sensibiliza. Até mesmo os maiores tiranos do mundo, de alguma forma, tiveram essa sensação de pensarmos aquele grande criminoso que hoje nós condenamos e, de repente, dentro da família, o seu filho, o seu neto, a sua neta, está adoecido, o coração dele acaba se estremecendo. Porque, por pior que ele seja, dentro da visão do mundo, dentro dos crimes que ele comete, ele traz dentro de si esse tipo de sentimento. Quando nós olhamos, né, aquelas pessoas presas, né, nos ambientes de rua, dentro do tráfico, dentro do crime, elas também se sensibilizam com experiências pessoais. Portanto, elas têm também dentro de si. Então nós fazemos essa segunda etapa de autoanálise. O que tem de bom e o que tem de não tão bom ainda dentro de mim. E depois vem a terceira parte, que é mais desafiadora. Agora que eu sei o que é bom e o que não é bom. Agora o que eu sei, o que existe em mim e o que precisa ser desenvolvido, é hora do trabalho. É hora da transformação. Então, como nós temos oportunidade de ter esse autoconhecimento, de nos buscarmos dessa forma e de trabalharmos pela transformação, isso nos permite nos observar e observar aqueles que convivem conosco. Mas muitos deles, como foi colocado aqui por Emmanuel, os que se transviaram sabem-se transviados. Porém, eles não têm essa clareza de raciocínio. Mas mesmo assim, eles não precisam ser acusados. Nós não precisamos, por exemplo, agredi-los para ele perceber isso tudo. Nós podemos fazer isso de uma forma através da compaixão. E ele diz assim, para finalizarmos, esse estudo aqui eu achei que fosse rápido, mas olha como ele está demorando, né? Como ele é profundo para a gente poder refletir sobre tudo isso. E ele diz assim, todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos à saciedade o sombrio lugar em que a nossa mente estagia. Ou seja, nós sabemos que estamos sofrendo. Nós sabemos que a vida poderia ser diferente. Nós sabemos que quais são as culpas que nós carregamos daquilo que nós vivenciamos. Isso depende de uma força moral que também vai se desenvolvendo, né, Hermes? Que também é uma outra virtude. Essa determinação de querer fazer, mas não conseguir, é uma virtude que está se desenvolvendo ainda. E ele coloca que nos bastem ao resgate os sofrimentos da culpa. Quer dizer, já basta a gente resolver no nosso dia a dia as culpas que nós trazemos. Nós não precisamos gerar mais problemas. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidade de retificação. E na base de todo o equilíbrio reina a eterna sabedoria que nos fez imortais. Por isso mesmo, determinou o Senhor se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero, e não sacrifício. Bom, essa passagem aqui, deixa eu ver aqui rapidamente. Essa passagem ela veio aqui, eu separei que foi colocado aqui por Emmanuel,
numa passagem que diz assim: porque o que eu quero é a misericórdia, não o sacrifício. É a ciência de Deus mais do que os holocaustos. Né? Uma passagem aqui do Antigo Testamento que traz para nós esse entendimento, né? Lá no livro de Oséias. Então traz para nós esse entendimento, né, sobre a questão íntima de termos o conhecimento de Deus e de sua natureza, ainda que seja um conhecimento bastante superficial. E depois aqui ele finaliza, deixa eu voltar aqui. Então ele coloca: misericórdia quero e não sacrifício. E aqui então, Herculano Pires, para finalizarmos, ele diz assim: a medida certa. Agora ele vai fazer aqui uma análise geral sobre aquilo que esse texto trouxe para nós, para concluirmos aqui o nosso estudo. Ele diz assim: medimos sempre. Carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo, ou seja, né, aquela fita métrica do julgamento. Todo mundo que se aproxima, a gente já pega a nossa fita e já começa a medir, para saber exatamente qual o caráter dela, se ela me agrada, se ela não me agrada, porque nós fazemos ali naturalmente, né? Como Emmanuel, como o Herculano coloca para nós. Bom dia, abraço. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo, se não se alterou com o tempo e o uso. Deus nos deu o juízo como reflexo da sua divina justiça, pois nos fez a sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo da justiça, da divina misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na justiça e esquecer a misericórdia em que Deus se equilibram. Então, quando ele fala sobre justiça e misericórdia, a gente lembra que dentro do nosso próprio egoísmo, nós facilitamos o julgamento e dificultamos a misericórdia. Porque o julgamento depende simplesmente da nossa opinião pessoal. E como a nossa opinião pessoal se encontra ali permeada do egoísmo ainda, é muito mais fácil para nós. Eu dou a minha opinião porque eu vou te julgar de acordo com a minha opinião. Agora, a misericórdia, existe de nós o sacrifício das virtudes. E todos nós ainda, no nosso estágio evolutivo, não temos ainda tanta vontade de nos sacrificarmos em benefício do outro, mas na verdade nós temos o interesse em sacrificar o outro em nosso próprio benefício. Daí então que nós fazemos ali a nossa opinião e julgamos aqueles que nos agradam ou desagradam, aqueles que nos satisfazem ou não satisfazem. É muito mais fácil para nós. Em 1862, na cidade de Bordeaux, na França, o espírito protetor Michael, ou Miguel, né, como nós vimos, deu uma comunicação sobre a piedade que figura no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem começa assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz para Deus. E ele coloca: piedade e compaixão são sinônimos. O Espiritismo nos ensina que evoluímos em direção a Deus, mas que entre a condição humana e Deus existe a fase evangélica pela qual teremos de passar. Ninguém se elevará espiritualmente usando apenas a fita métrica do juízo. Né? Então, Hermes, esse é o problema, porque a nossa visão, ainda ofuscada pelo egoísmo, faz com que nós façamos essa mensuração sem nos preocuparmos se nós estamos bem calibrados com a justiça divina. Né? Então, porque a justiça divina ela é uma justiça que também traz misericórdia. Mas nós nos apegamos apenas na ideia da justiça punitiva. Infelizmente. A medida certa para podermos aplicar aos outros é o juízo regulado pela piedade, como Emmanuel volta a ensinar-nos mais de 100 anos depois da comunicação de Michael. A violência dos tempos antigos, que nivelou povos bárbaros e civilizados pelo mesmo padrão,
de animalidade, como a vivência do nosso tempo em que os resquícios do passado repontam ameaçadores, servem para mostrar-nos como é difícil o aprendizado na escola da Terra. Alunos renitentes, voltando sempre às mesmas classes, através da reencarnação, ainda não aprendemos a cartilha do Evangelho. A revelação espírita nos socorre nesse momento, com seus novos métodos de ensino, procurando franquear-nos a porta das promoções necessárias. Já é tempo de pensarmos nas lições de humanidade que Jesus nos deu através de palavras e exemplos. A Terra está em fase de transição para um mundo melhor. Nossas provas atuais são provas finais. Se não passarmos no exame, esmagados ao peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas a fim de reiniciarmos os estudos. Então, quando ele fala sobre esse momento final aqui do nosso mundo, né, da transição planetária, aqueles que conseguiram passar nesses testes de caráter, nessas provas de caráter, acompanharão a mudança do nosso mundo, a transição do nosso mundo. Aqueles que não forem capazes, né, de passar por esse teste, vão estar ali em mundos compatíveis. Mas basta a gente lembrar, quando a gente pensa assim o mundo está melhorando, o mundo está piorando, se nós vamos continuar, se nós vamos ficar, é um pensamento ainda muito distante do nosso dia a dia, da nossa realidade. Porque o nosso cotidiano a gente vai conseguir saber exatamente se as nossas opiniões, se as nossas atitudes atuais condizem com essa condição de felicidade que todos nós desejamos alcançar. Então, fazendo uma autoanálise do nosso comportamento e analisando também o comportamento daqueles que estão próximos. Então, há aqueles que falam criticando, há aqueles que falam agredindo, há aqueles que falam intimidando. Na verdade, é a forma como ele se expressa. E essa forma de expressão reflete nada mais, nada menos do que seu próprio mundo interior. E a pergunta é assim que nós queremos nos comportar? Porque nós temos que também pensar se a resposta que eu dou, se muitas vezes o meu comportamento impaciente, se as minhas atitudes egoístas, se isso também não precisa ser transformado. Porque, mais uma vez, é muito fácil nós julgarmos o outro, mas usarmos essa mesma fita métrica para fazer a medição de nós mesmos, aí então já é mais difícil. É a história, né, a bolsa dos defeitos e a bolsa das imperfeições. A bolsa das virtudes, né? A nossa bolsa das virtudes está na frente. A das imperfeições está nas costas. Então a gente sempre vai olhar para nós como sendo as melhores pessoas, né? Agora as nossas imperfeições que ficam nas costas a gente não presta atenção. Mas o outro que está caminhando na nossa frente, a primeira bolsa que eu vejo é a bolsa das imperfeições. E eu vou criticar o tempo todo. Então é importante que a gente busque esse entendimento de nós mesmos, mas também o entendimento do outro. Porque ele está tentando, embora ele não consiga nesse momento, seja ainda por falta de força moral, seja ainda por desconhecimento das suas necessidades, embora ele saiba da condição de vida que ele tem, que ele vai dizer, né, poxa vida, a minha vida ela não é como eu gostaria, não é uma vida feliz. E só esse entendimento para ele já é o suficiente. Só que ele vai ter que compreender de qual é o trabalho que ele precisa fazer para poder alcançar essa verdadeira felicidade. Nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de aprendizado, e, portanto, temos ali esse apoio para a nossa caminhada. A grande maioria do nosso mundo não tem ainda isso. Simplesmente não compreenderam ainda o sentido de estarem aqui encarnados. Nós temos pouquíssimo conhecimento. Mas em terra de cego, quem tem olho é rei, né? E mais do que isso, quando a gente acha que isso para nós é um grande benefício, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a nossa consciência também está muito atenta, essa nossa fita métrica, no momento da autoanálise, a nossa consciência também vai dizer, olha, essa é a sua fita métrica e foi assim que você se comportou. Então é hora da gente começar a fazer esse trabalho desde já. Meus amigos, é isso.
o Brás colocou, né, a compreensão das leis de causa e efeito educa muito, né? A doutrina espírita nos traz ensinamentos em várias áreas, né? Então, assim, esses ensinamentos como um todo vão ali trazendo para nós essa visão cada vez mais clara da nossa realidade, do nosso mundo, né? E a lei de causa e efeito também faz parte desse pacote de benefícios que nós ganhamos. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Falamos aqui, então, sobre atritos e conflitos. Há aqueles que geram conflitos e há aqueles que têm condições de pacificar os conflitos, né? Então, através do silêncio, através da palavra construtiva, através da autocrítica, tudo isso para nós é muito importante. Principalmente dentro das nossas relações. Né? Muito importante. Olha só o nosso querido Custódio trazendo, né? Todos vós estáis no mesmo barco procurando aprender. Então estamos aqui, né? Apreender e aprender, né? Mas principalmente aprender, ou seja, absorver esse conhecimento, esse entendimento. E estando nesse barco, né, há aqueles que ainda se debatem nos porões e há aqueles que já estão no convés, vendo ali horizontes diferentes. Né? Então o barco é o mesmo. A questão é, né, qual é a nossa posição nesse barco? Que nós adotamos, que nós decidimos realizar, decidimos demonstrar para todos nós. Fabi colocou, né, saindo daqui hoje só pensando no tanto que eu tenho que mudar. Fabi, olha só a grande virtude, né? Nós estamos saindo daqui pensando no tanto que nós temos que mudar. Quantas pessoas não têm nem ideia que precisam mudar? Então, quer dizer, esse leve despertar da consciência já é para nós algo muito valioso. É o que a doutrina espírita faz. Então, termos esse entendimento já é algo importante. Agora, a questão é nós colocarmos em prática esse conhecimento. Lembrai-vos, a oportunidade é agora. Né? Então, estamos ali. Como eu disse para vocês, né, esse momento que nós estamos vivendo, tendo a compreensão da doutrina espírita nessa nossa existência,